Declaro aberta a 45ª reunião ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura. Convido o primeiro secretário Almir Fernando para fazer parte da mesa conosco. Já de posse da mesa, passo a palavra para o vereador e secretário Almir Fernando para que faça a leitura da ata da reunião anterior. A ata em homenagem à bola, que está lá no plenário ali, viu, Bola? Ata da 44ª reunião ordinária do segundo período da 4ª sessão legislativa da 18ª legislatura, realizada no dia 12 de agosto de 2024. Presidência do excelentíssimo senhor vereador Romero Jatobá, aos 12 dias do mês de agosto de 2024, às 10 horas, na sala João Negro Monte Filho, sala das sessões, no andar térreo da Casa Zé Mariano, situada na rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, nessa cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, de forma híbrida, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Romerinho Jatobá, ocupar a primeira e segunda secretaria, respectivamente, dos vereadores Zé Neto e Almir Fernando, contando com a presença dos demais vereadores, mesmo desse poder, havendo nome legal, o seu presidente declarou aberto o trabalho e solicitou ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, o que foi feito, submetida à apreciação do plenário, ela foi aprovada sem restrições, dando prosseguimento aos trabalhos, o seu presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual o que foi feito na hora destinada ao pequeno expediente. Primeiro orador ocupar a tribuna, o vereador Marco Aurélio falou sobre o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Próxima oradora, a vereadora Leana Cisne, trouxe um destaque sobre o projeto de lei 253 de 2023 de sua autoria. Próximo vereador Luiz Eustáquio repercutiu dados trazidos pelo Relatório Mundial sobre Drogas de 2024. No prolongamento do expediente, constar as seguintes matérias: discussão única do requerimento número 7.298 de 2024, de autoria do vereador Rodrigo Coutinho, foi aprovado. Discussão única do requerimento 7.193 de 2024, da autoria da vereadora Elaine Cristina, foi aprovado. Discussão única do requerimento 7.219 de 2024, de autoria do vereador Dodô Varela, foi aprovado. Discussão única do requerimento 7.271 de 2024, de autoria do vereador Heriberto Rafael, foi aprovado. Discussão única do requerimento 7.287 a 7.293, 7.299 e o 7.330 de 2024, de autoria do vereador Zé Neto, foram aprovados. Discussão única do requerimento 7.334 a 7.339 de 2024, de autoria do vereador Felipe Alecrim, foi aprovado. Na hora destinada ao grande expediente, o primeiro orador ocupa a tribuna, o vereador Tadeu Calheiros parabenizou em nome do presidente José Wellington, a diretoria da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Seccional Pernambuco. A última oradora ocupada a tribuna, a vereadora Liana Cisne, fez crítica ao discurso feito em defesa da visita do ex-presidente Jair Bolsonaro. Foi apartado pelos vereadores Alcide Cardoso. Nada mais havendo a tratar, o seu presidente encerrou a presente reunião, convocou os parlamentares para se reunirem terça-feira, 13 de agosto de 2024, às 10 horas, em reunião ordinária, conforme a resolução 2.755 de 2024, de autoria da Comissão Executiva, declarou encerrada a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada vai ser assinada por quem direito. Senhor presidente, lhe dá ata. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovada. Peço ao vereador Almir Fernando que faça a leitura do expediente. Leitura do expediente, projeto de lei de número 180 de 2024, de autoria da vereadora Liana Cisne. Lido o expediente, senhor presidente. Para pedir para conduzir o nosso mais nobre, novo vereador do Recife, Maguari. Vou chamar ainda. Esse aí tá muito empolgado.
Essa mesa e essa presidência tem a honra de dar posse ao senhor Amário Cipriano Maguari, na Câmara Municipal do Recife, em virtude de decisão tutelar de urgência. Por isso que, nesse momento, eu quero ter a honra de chamar ex-vereador e agora vereador de novo, suplente vereador, assumindo hoje, Amário Cipriano Maguari, com a declaração de bens ou diploma. Peço ao vereador Amário Cipriano Maguari que assuma seu comando lá para tomar posse do juramento que fará agora perante a todos nesta casa José Mariano. Já está ligado, muito obrigado. Juramento de posse. Invocando a proteção de Deus, prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a do Estado de Pernambuco, a Lei Orgânica do Município do Recife, observar as demais leis, promover o bem coletivo, a igualdade social e exercer o meu mandato sob a inspiração das tradições democráticas, históricas, libertárias e heróicas do bravo povo do Recife. Assim o prometo. Essa mesa declara empossado o mais novo vereador desta casa, Amário Cipriano Maguari. Está autorizado, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, senhor presidente e todos da executiva deste parlamento, agradeço a todos aqui presentes e desejo um bom dia para todas e para todos. Inicio este discurso agradecendo a Deus pelas nossas vidas e nossos livramentos. Agradeço a minha família aqui presente, minha esposa, meus filhos, minha sogra, toda a minha família. Júnior, meu filho, que vem desempenhando um grande trabalho junto às comunidades do Recife. Quero também agradecer a presença do Dr. Leonardo, diretor do LAFEP, que vem desempenhando um grande trabalho na captação de recursos para aquela instituição pernambucana. Quero agradecer às pessoas que estão aqui presentes, que vieram dos vários bairros do Recife, para presenciar nossa posse de vereador. Agradeço também ao deputado Eduardo da Fonte, deputado federal, o deputado federal Lula da Fonte, ao corpo jurídico do Partido Progressista, nas pessoas de Dr. Renato Hayashi, Dr. Everton Santana e Dr. Pietro Duarte. Agradecer ao deputado estadual pastor Cleito Colles, que também tem um desempenho muito importante neste retorno à Câmara Municipal. Quero agradecer à esposa do pastor
e deputado estadual Cleito Colles, a senhora missionária Michele Colles, ex-vereadora dessa casa e atual deputada federal do Partido Progressista. E também agradecer ao presidente dessa casa. Eu queria fazer uma referência, Hélio Gabiroba. Eu faço a Vossa Excelência, que além de ser vereador, é meu amigo, e queria também estender esse agradecimento ao vereador Romerinho Jatobá, que teve um desempenho muito importante, cumprindo todos os trâmites desta casa, neste retorno à minha posse nesta casa. Agradecer as pessoas que ficaram empenhadas neste trabalho importante, neste retorno, que não foi fácil, houve uma dificuldade grande, mas graças a Deus tudo está no caminho correto. Agradecer a todas as pessoas que se empenharam na questão jurídica dessa casa. Houve uma tramitação, a gente teve que aguardar os trâmites legais, a paciência, ela vence tudo. Não adianta a pessoa querer dar um passo além da sua condição. E a gente fez isso com cautela, com paciência, com tolerância, com educação e com muita humildade. Eu, neste dia 13 de agosto, eu tenho uma alegria de um lado e tenho uma tristeza de outro. A minha alegria é de ter voltado a casa para continuar os trabalhos em prol da sociedade do Recife. E a minha tristeza, que eu tenho marcada dentro do meu coração, é que exatamente hoje, 13 de agosto, completa 10 anos da morte do maior governador do estado de Pernambuco, Eduardo Campos. Eu jamais deixaria de esquecer e de lembrar esse momento. Eduardo Campos, em 2012, conversou comigo no Palácio do Governo e disse uma frase: Maguari, vá calçar um tênis, vá furar o sapato e vá atrás de voto. E isso eu fiz. E foi quando eu obtive 10.806 votos na cidade do Recife, com o apoio de Eduardo Campos. Jamais eu esqueço isso. Me deu toda a condição de trabalho, acompanhou toda a votação do PSB naquela época, e eu nunca esqueço a gratidão, porque gratidão se paga com gratidão. Então, não poderia deixar de falar sobre esse assunto de grande importância. Eu vejo aqui na Câmara, nesse retorno, minha amiga Aline Mariano, vereadora do Recife, Carlos Muniz, que tem relevante serviço prestado ao Estado do Recife, tanto na presidência da Endurbe, como vereador, como secretário, a vereadora Ana Lúcia, minha amiga, Ivan Moraes, autêntico vereador desta casa também. Quero fazer um registro aqui da presença de Daniel Coelho, que está aqui presente, foi vereador comigo nessa casa e vai disputar uma eleição de prefeito da cidade do Recife pelo nosso partido, com o apoio do nosso partido. Parabenizar aqui a presença de Zé Neto, que aqui se encontra. Não deixar de registrar a presença do meu amigo Alves Rubro, que tem uma história muito grande, Aderaldo Pinto, que está ali presente na reserva, está observando. Joselito Ferreira, meu vizinho de bairro, que teve um trabalho bem desempenhado como presidente da associação e tornou-se vereador da cidade do Recife e continua trabalhando. Marco Aurélio Filho, foi vereador aqui com o seu pai, meu grande amigo, ex-deputado. Alcides Cardoso, que no momento difícil, que estive aqui na casa, ele me chegou com um copo d'água,
calma, Maguari, você está muito preocupado, tenha calma, você não pode ter aperreio. Nunca esqueça o auxílio que você fez naquele momento. Doduel Varela, que também está aqui presente. No mais, eu queria encerrar meu discurso, mas ainda tem um pouquinho aqui para falar, viu? Não vai terminar. Eu peço permissão ao presidente, que eu sei que ele me dá. Eu estava conversando com um amigo que ele sempre me ajuda, ele me ajudou e me ajuda. E ele é evangélico. Ele acompanhou toda essa tramitação do meu processo, TRS, essas questões todas, e ele disse: Maguari, devemos chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Está escrito em Romanos 12:15. Quero agradecer a Daniel, que está aqui presente, meu grande amigo. Encerrando e agradecendo a todos que estão presentes. Povo do Recife, do meu bairro, de outros bairros da cidade do Recife, eu quero dizer que eu sou apenas um lápis na mão de Deus. E Deus é quem escreve a minha história. Muito obrigado. Gostaria de registrar a presença do ex-vereador dessa casa, ex-deputado estadual, ex-deputado federal, secretário de turismo, amigo dessa casa, Daniel Coelho. Obrigado pela presença. Passamos agora a chamar os vereadores inscritos no pequeno expediente. Primeiro vereador inscrito, vereador Marco Aurélio. Vossa Excelência, é um tempo regimental. Senhores vereadores, bom dia. Fazer uma saudação especial ao mais novo vereador, Maguari, que retorna a esta casa. Seja sempre muito bem-vindo. Deixar o nosso abraço, Maguari, meu e do meu pai. Pessoal, eu quero começar o nosso pronunciamento de hoje lendo uma frase que diz o seguinte: quero resgatar o bom debate, a utopia, a leveza e o respeito à sociedade. Isso é uma frase dita pelo maior líder dos últimos tempos, sem dúvidas, o ex-governador Eduardo Campos, quando na ocasião foi perguntado, indagado por um jornalista, se ele seria um bom presidente da República. E ele respondeu isso, que quer fazer justamente... Ele pretendia fazer esse resgate do respeito à sociedade, acima de tudo. E estamos no ano Eduardo Campos, homenageando os 60 anos do seu legado. Participamos, inclusive, do lançamento, ao lado de toda a cúpula do PSB, mas, acima de tudo, ao lado daqueles que entendem que o legado de Eduardo deve permanecer vivo, que os ensinamentos de Eduardo Campos devem nortear, sem dúvidas, o bom debate. E Eduardo dispensa apresentação, político, estadista, articulador, e quando ele fala dessa frase, quando indagado pelo jornalista, que ele faz a boa política com leveza e respeito, eu vou além, a boa política se faz com compromisso com o povo esse que está tomando conta das galerias hoje. Por que eu estou dizendo isso, de fazer a boa política e de compromisso com o povo? Preciso registrar que o nosso mandato tem conseguido construir uma parceria exitosa com uma grande mulher, uma grande trabalhadora, uma referência na luta pelos direitos dos trabalhadores, uma professora, militante, sindicalista, a senadora Tereza Leitão. E com a senadora Tereza, eu sempre digo que a boa política a gente vai
se aperfeiçoando, entendendo, compreendendo, e com a senadora Tereza eu aprendi a admirá-la cada vez mais, e eu posso dizer que é, sem dúvidas, a senadora do povo. O Senado Federal, tido como a casa alta do Congresso, uma casa que poderia ser inacessível, a senadora Tereza faz questão de chegar junto das suas bases, de ouvir e de construir a verdadeira política pública para quem mais precisa, como eu sempre costumo dizer. O nosso mandato foi procurado, pessoal, pela equipe da Policlínica Amaury Coutinho. Naquela ocasião, o raio-x estava quebrado, a Amaury Coutinho é a referência de trauma da nossa cidade. Prontamente fiz questão de visitar a Policlínica, não para ser mais um a fazer oba-oba, caçar like na rede social, criticar por criticar, mas por entender a importância de resolvermos aquela situação. Prontamente fui atendido pela secretária doutora Luciana Albuquerque, por sua equipe, o raio-x foi consertado, mas aquilo ficou martelando na minha mente de que forma nós poderíamos colaborar, e foi aí que procuramos a senadora Tereza Leitão. Solicitamos à senadora que ela alocasse uma emenda na cidade do Recife para que pudéssemos adquirir um raio-x de ponta, de qualidade, de última geração, e a senadora Tereza não pestanejou, não pensou duas vezes. Já tinha passado, inclusive, o período de fazer a alocação de emendas, mas ela fez questão de nos atender. E fica aqui o nosso registro. Esse é o jeito de fazer a boa política. Esse é o jeito que Eduardo, no ano Eduardo Campos, nos 60 anos que celebramos o seu legado, que Eduardo nos ensinou e nos ensina com sua história a nos juntar, a chegar junto, a ouvir, a fazer uma política comprometida com o povo, mas, acima de tudo, com um time que verdadeiramente quer fazer a mudança acontecer. Infelizmente, Eduardo não está entre nós, mas nós temos a felicidade de ter um grande prefeito. O prefeito João Campos tem feito valer o legado de Eduardo e tem nos ensinado que com o time certo a gente consegue avançar. E é por isso que eu quero agradecer à senadora Tereza Leitão por estar vivendo este momento de uma senadora que chega junto das pessoas, que nos escuta, que procura construir conjuntamente a política pública para chegar junto de quem mais precisa. Fica aqui o nosso agradecimento, senhor presidente, à senadora Tereza Leitão. Já estou finalizando minha fala, reforçando a importância deste poder legislativo municipal ser escutado por aqueles que estão acima de nós, como é o caso da Casa Alta do Senado Federal. Agradeço a todos, a senadora, ao prefeito João Campos, à secretária Luciana, agradeço a toda a equipe que nos procurou e confiou no nosso mandato para que pudéssemos avançar. Este é o real objetivo das emendas parlamentares, atender a necessidade da população. Esse é o sentido de fazer a boa política, senhores vereadores. Foi assim que Eduardo Campos nos ensinou. É assim que João Campos está dando continuidade. E é assim que nós permaneceremos do lado certo da história de quem está mudando a vida do recifense para que possamos avançar cada vez mais. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador para ocupar a tribuna, vereador Carlos Muniz. Carlos Muniz, Vossa Excelência, tem um tempo regimental. Bom dia a todos os vereadores, todas as vereadoras. Subo à tribuna de hoje para falar um pouco da pessoa e do político Eduardo Campos. Dudu, como eu chamava, conheci ele aos 11 anos de idade, no conjunto residencial Candeias, onde veraneávamos e tinham várias crianças, dentre elas Renata de Andrade Lima. Acompanhei o início da paquera, do namoro, dos vestibulares, que ambos fizeram vestibular e passaram em economia na Universidade Federal de Pernambuco, o casamento, os filhos, e nos encontrávamos todo final de ano naquele conjunto, estando o Eduardo com patente ou não. Ele era amigo dos amigos. Eu tenho um filho mais velho, Eduardo, em que ele dizia que era filho dele, pois tinha cabelos encaracolados
e os olhos verdes. Em 2009, ele interveio em minha defesa, em um processo que queria me prejudicar. E no dia do aniversário dele, quando ele fazia 44 anos, no beijamão do palácio, ele mandou um recado por 9 pessoas. Eu quero que Muniz venha aqui falar comigo. E eu era muito envergonhado, ainda sou um pouco envergonhado. Cheguei lá no final da tarde, 5 da tarde, ele me viu e disse: Carlos Muniz, eu e Renata vai comprar para você um pacote de cigarros. Esteja preso. Você vê que um amigo fez uma brincadeira e me defendeu em um processo em que eu ia ser injustamente acusado. Quando minha mãe estava na UTI e estava sofrendo de um enrijecimento dos pulmões, a única medicação só existia no setor público, que era uma vacina que era para hemofílicos. Não se vendia em lugar nenhum. Eu liguei para Eduardo e prontamente ele ligou para o farmacêutico do estado, ele abriu a farmácia às 2 da manhã e me conseguiu essa medicação. Infelizmente, minha mãe veio a falecer, ele me ligou, ele de vez em quando andava, fazia as caminhadas e minha mãe participava, ele realmente era diferenciado. Nas reuniões entre a Prefeitura do Recife e o governo do estado no Palácio, ele sempre me colocava perto. Às vezes para perguntar quem era cada um da prefeitura, às vezes para brincar, às vezes ele fazia: ô Muniz, quem é aquela pessoa ali? Eu dizia: Eduardo, não sei quem é. Aí ele fazia: trabalha comigo, eu estou lhe testando para você estar mentindo para mim. Então era um cara muito leve, um cara que eu tive uma condição de conviver e saber que políticos feitos eles são raros. Quanto ao ser político, sempre se renovava e surpreendia. Em 86, ele me ligou à noite e perguntou: Carlinhos, você está assumindo que estação do metrô? Eu digo: a estação Afogados. Quando eu estava trabalhando na minha sala, o interfone toca. O bilheteiro disse: tem aqui um rapaz chamado Eduardo e um senhor. Eles estão pedindo para você ir para o saguão da estação. Quando eu chego lá, estava Eduardo e Arraiz. Os dois começaram a conversar com os usuários, com os feirantes de Afogados, com os taxistas, com transeuntes. E naquela época, do lado direito da estação, não tinha o terminal, simplesmente um mar de pessoas. Uma demonstração clara do feeling, da ligação que tem com aqueles que mais precisam. Quando Sileno Guedes, em 2003, foi assumir a presidência do metrô, o PSB estava em baixa. E Eduardo me ligou e disse: Muniz, eu quero que você participe de uma reunião na casa de Sileno, para verificar, para você explicar como está o metrô. Participamos eu, Sileno, Evaldo Costa, Ricardo Leitão e Milton Coelho. E ele disse: amanhã, em Geraldo Freire, não tire o ouvido do rádio, viu? Porque no intervalo, se ele não souber responder alguma pergunta sobre o metrô, eles vão ligar para você e você vai ter que saber a resposta. Quando o Milton Coelho foi vice-prefeito do Recife, vice-prefeito João da Costa, ele me ligou e disse: Muniz, trate bem Miltinho, viu? Ele precisa de parceiros antigos como você. Participei de todas as campanhas de Eduardo Campos, por acreditar na pessoa e no político que representava. Como governador, Eduardo adotou uma série de medidas que impulsionaram o desenvolvimento e a aceleração de Pernambuco, como a construção em parceria com o governo federal, da Transnordestina, da refinaria Abreu e Lima e recuperação da BR-101. Além disso, foi durante sua primeira gestão que Pernambuco cresceu 3,5% em 2009, acima de qualquer média nacional. Como chefe do Executivo Estadual, implantou o programa Pacto pela Vida, que reduziu os índices de violência em todo o Estado. Ainda hoje colhemos os frutos exitosos das gestões de Eduardo Campos. A sua entrevista no Jornal Nacional de 12 de agosto de 2014 foi extremamente marcante. Seus olhos vívidos se apresentaram para o país. Sua fala tinha liga
propósito para o Brasil, ele iria chegar à presidência. Exatamente há 10 anos, numa manhã como essa, no dia 13 de agosto de 2014, perdemos em acidente trágico em Santos, de Eduardo Henrique Acioli Campos. Deus sabe o que faz. Resta a nós agradecer pelo privilégio de conhecê-lo, e seus frutos estão aqui, feitos por uma família decente, com a doutora Renata de Andrade Lima Campos e seus filhos, João Campos, Maria Eduarda Campos, Pedro Campos, José Henrique Campos, Miguel Campos. Eles estão honrando o legado de Eduardo Campos. Eduardo Campos está vivo entre nós e serve de inspiração para que todos os políticos façam com que a máquina pública gire para aqueles que mais necessitados. Obrigado. Obrigado, vereador Carlos Muniz. Próximo vereador para ocupar a tribuna, vereador José Neto. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Bom dia, senhor presidente, vereador Hélio Guabiraba, secretário Almir Fernando. Bom dia, minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores. É com muita alegria que subo à tribuna no dia de hoje e eu explico. Meu pronunciamento só vem dar boas notícias às recifenses e os recifenses. Eu me debrucei sobre as ações do prefeito João Campos e elas mostram todo o empenho do Poder Executivo em diminuir as desigualdades sociais e promover a justiça social. É disso que minha fala vai tratar hoje aqui nesta tribuna. E para discutir esse tema, eu não poderia fazer diferente. Precisei buscar números, e eles são robustos. Atestam a capacidade e a sensibilidade da gestão do prefeito João Campos. Para começar, um dado é inquestionável. Nossa cidade atingiu a menor proporção dos últimos 8 anos de famílias na situação de pobreza, com 6,3% da população nessa condição. Entre as capitais do Brasil, o Recife tem uma das menores proporções de pessoas abaixo da linha da pobreza. Estamos em 15º no ranking entre as 26 capitais e o Distrito Federal. Avançamos muito. E a gestão do prefeito João Campos vai continuar avançando. Com base no índice de Gini, que é um indicador que reflete a desigualdade socioeconômica dos países e territórios, mensurando a distribuição de renda entre as populações, o Recife saiu da 2ª capital mais desigual do país em 2021 e foi para o 6º lugar em 2022. Ou seja, em apenas um ano de gestão, quando a gente se debruça sobre as fontes oficiais, sobre os dados do IBGE, a Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílio, PNAD, do Índice de Gini, dos dados gerados a partir das instituições como o Governo Federal e os organismos nacionais e internacionais confiáveis, a realidade é uma só. A gestão do prefeito João Campos, com muita sensibilidade, capacidade de trabalho, de escuta, colocou nosso time para criar e agir, e construir um grande programa de proteção social, que visa garantir a ampliação e o reforço das ações socioassistenciais no Recife. A Prefeitura vem ampliando uma série de serviços, oferecendo moradia, saúde, segurança e segurança alimentar, educação, empregabilidade e renda, vereador Carlos Muniz. Contra fatos, não há argumentos. Tudo isso vem ocorrendo dentro do programa Recife Acolhe, lançado pelo prefeito João Campos em 2021. Esse programa foi idealizado para promover ações intersetoriais, com o intuito de minimizar os impactos da extrema pobreza e dos riscos sociais da população em situação de rua, contribuindo para a diminuição da desigualdade social na cidade do Recife. Com o Recife Acolhe, a Prefeitura inaugurou mais de 3 centros POPs. O Maria Lúcia, dentro da Casa do Pão, no bairro de Santo Antônio.
o Centro José Pedro e o Centro Popinho, uma unidade voltada para atender crianças e adolescentes em situação de rua, com idades entre 7 e 17 anos, e desacompanhados dos pais ou responsáveis. Com isso, chegamos a 5 equipamentos na cidade e ampliamos em 45% o volume de atendimentos. Outro braço importante do Recife Acolhe é a oferta de vagas em hotéis sociais para abrigar as pessoas em situação de rua, oferecendo uma boa noite de sono e descanso para a população. Criamos o Banco de Alimentos, que arrecada mantimentos e centraliza as doações de alimentos não perecíveis, e inauguramos o primeiro centro de referência de segurança alimentar e nutricional do Recife. O Centro de Segurança Alimentar da cidade, que integra a estratégia da ação Recife Sem Fome. Nosso governo também realizou oficinas e cursos profissionalizantes para a população em situação de rua. Ampliou a atuação do consultório na rua, aumentou de 2 equipes, cada uma com assistente social, enfermeiro e 2 agentes sociais, para 4 equipes, e ampliou também o rol de procedimentos clínicos ofertados a pessoas em situação de rua. Na ponta, para incluir a população mais vulnerável, em programas de transferência de renda e assistências, o Recife inaugurou 2 unidades de Centro de Referência de Assistências Sociais, os CRAs, em 2 Irmãos e Mostardinha, com a capacidade para realizar mais de 1.000 atendimentos mensais cada. Também abrimos mais CREAS. Em 2021, foi inaugurado o CREAS Miguel Otávio no Pina, com a capacidade de atender mensalmente 185 famílias em situação de risco social e pessoal. O restaurante popular na Ilha Teodósio foi reinaugurado e passou a ofertar 750 refeições diárias. Aliás, o volume de refeições oferecidas em nossos restaurantes populares do Recife subiu para 1.700 por dia. Ano a ano, estamos aumentando a nossa oferta. Eu poderia passar aqui o resto da manhã falando de uma série de ações do governo João Campos na área de assistência social. Poderia trazer indicadores oficiais e dados para comprovar que o Recife está diferente, que está andando para frente sem deixar ninguém para trás, vereadora Aline Mariano. Mas não é necessário. A aprovação do prefeito João Campos já fala por si só. As eleições estão se aproximando e, com isso, vamos ter um verdadeiro show de candidatos a prefeitos e vereadores espalhando fake news. Na tentativa de desconstruir a imagem e a gestão do prefeito mais bem avaliado do Brasil. Nesses dias, que antecede o início oficial da campanha de rua, muitos nomes aí postos já começaram a criar mentiras na busca de iludir a cabeça das recifenses e dos recifenses. A verdade é que, enquanto nesses quase 4 anos do Recife, da gestão do prefeito de Recife, a prefeitura, da gestão do prefeito João Campos, o Recife avançou. Já sobre Pernambuco, do ano passado para cá, não podemos dizer o mesmo. Visto que a segurança volta a ameaçar as cidadãs e os cidadãos em qualquer hora da cidade. Os hospitais estaduais estão colapsados. A educação perdendo o protagonismo que outrora tivemos na gestão do saudoso ex-governador Eduardo Campos. Só para citar alguns exemplos. Portanto, minhas amigas e meus amigos, para concluir, senhor presidente, vamos fazer um bom debate, continuar enfrentando as mentiras com fatos, números e resultados, como tem sido a prática do prefeito João Campos. Ao longo do seu governo, esperamos que, na falta do que criticar, a oposição não fique tão desesperada e pare de usar sua máquina de mentiras. Porque, do nosso lado, não teremos tempo para fake news. Estamos comprometidos demais em servir as recifenses e os recifenses. Na luta por um Recife ainda melhor. Meu muito obrigado a todas e todos. Obrigado, vereador. Próximo vereador para ocupar a tribuna, vereadora Ana Lúcia. Vossa Excelência tem um tempo regimental.
Bom dia, presidente. Bom dia, vereadores e vereadoras dessa casa. Eu iniciarei a minha fala, vereadora Aline Mariano, minha companheira de legislatura, com uma frase. A vida começa quando a violência acaba. Essa frase é de Maria da Penha, o ícone de mulher que empresta seu nome a uma lei que é um marco legal, vereador, para nós mulheres e meninas. Falar de violência contra nós mulheres, vereadora Aline Mariano, nunca é uma pauta boa, mas a gente precisa usar essa tribuna para fazer dela uma caixa de ressonância, como o nosso queridíssimo vereador Almir Fernando traz, o tempo inteiro. Mas eu trago uma estatística perversa, e a frase de Maria da Penha é para a gente pensar. A vida de uma mulher começa quando a violência acaba. A situação da violência doméstica em Pernambuco, ela é insustentável e exige nossa mais profunda indignação e uma ação imediata por parte desse governo, que a gente nunca queria dizer que é uma mulher que está à frente e que, de todas as formas e de todas as táticas, esse deveria ser o maior enfrentamento para essa gestão. São 2 mulheres à frente do governo de Pernambuco, fazendo história, e deveriam pensar nessa estatística perversa. Em apenas 5 meses, 22 mil, quase 23 mil mulheres em nosso estado foram vítimas de violência doméstica. Isso significa que a cada 10 minutos, uma mulher está sendo agredida dentro da sua própria casa. Esse número não é apenas um dado estatístico, é um reflexo de uma realidade cruel que muitas de nós enfrentamos diariamente. Se não bastasse apenas a estatística, ainda tem o preconceito de assumir que quando a violência entra na vida de uma mulher, a vida dela para, estagna, e ela não tem a menor condição de romper esse ciclo perverso sozinha. Um estudo recente do Instituto Pesquisa do Data Senado coloca Pernambuco como o 10º estado no ranking de violência doméstica, com 30% das mulheres entrevistadas declarando já ter sido vítimas desse tipo de crime. Isso é inaceitável. A gente precisa dizer basta. A opressão contra nós mulheres é uma doença que deve ser curada de imediato. Nesse contexto, é necessário que reforcemos a importância das campanhas de conscientização. Cada vez que uma campanha educativa, que um projeto de lei é aprovado nessa casa, vereador Ivan Moraes, a gente precisa fazer ele ser efetivo na vida das pessoas. A Lei Maria da Penha precisa entrar nas escolas, desde a educação infantil. A gente precisa educar os nossos meninos a terem uma convivência saudável, a não se aprende violência se não tivermos uma prática já histórica e cultural. Está enraizado. Você vê dentro das escolas, logo ali na adolescência, os meninos desenvolverem a perversidade da violência. Se a menina não quer namorar, ele puxa os cabelos, ele difama, ele usa as redes sociais para diminuí-la. Quando ela escolhe um companheiro que vai conviver com ele, ele logo começa a estabelecer as suas regras. Mulher minha não trabalha, mulher minha não estuda, mulher minha não tem amigas, mulher minha não chega tarde em casa. Esse sentimento ele está enraizado culturalmente nos homens. E esses homens passaram pela educação infantil, passaram lá na escola, tiveram anos de escolaridade. E por que a gente não desconstruiu essa raiz perversa da violência? Não podemos aceitar que nesse ano em que a Lei Maria da Penha completa 18 anos, ainda existam pessoas que querem desconstruir a história de Maria da Penha, dizendo que ela não viveu violência doméstica. E eu repito, Maria da Penha emprestou a história dela para esse país, saiu do anonimato, tentou por diversas vezes. Quem já leu o livro de Maria da Penha sabe o quanto aquela mulher tentou vencer esse ciclo dentro de casa, silenciada. E este homem somou esforços para tirar a vida dela, por diversas vezes. O marco da Lei Maria da Penha nos traz uma reflexão. Por que nós não conseguimos avançar nessa estatística? Recentemente, uma delegada de Pernambuco foi morta pelo seu companheiro. Ele a levou para um outro estado e a matou.
Isso nos faz pensar que a violência ela não está apenas, vereadores e vereadoras, nas classes mais pobres. Não são apenas as mulheres que, quando eu recebia para dar o meu bom dia na escola, com o olho machucado, com o braço no gesso, e eu sabia que ali tinha sinais de violência doméstica que escondem o real que acontece dentro de casa, de portas fechadas. As mulheres das classes mais abastadas também sofrem violência doméstica. Seus maridos também as agridem, e muitas delas não denunciam por medo, porque muitos deles frequentam a alta sociedade e tem quem os protejam, mas não tem quem nos protejam. Não tem leis eficazes, não tem uma delegacia digna. A delegacia de Santo Amaro, a DPM aqui de Recife, ainda tem péssimas condições de atendimento a nós mulheres. Quando eu estive lá no início desse ano, eram 6 horas para se receber um atendimento. Os olhares são hostis, o ambiente ele não é acolhedor, principalmente quando a mulher vai com seus filhos, porque ela os leva para protegê-los. Precisamos fazer essa reflexão e fazer esse bom debate. Gostaria que as governadoras que estão no mandato nos representassem pensando nisso. Ser mulher em Pernambuco não é seguro. Por isso que a gente deve saudar a Lei Maria da Penha, que completa a sua maioridade, mas a violência ainda continua crescendo e ainda é assustador sermos mulheres dentro das nossas próprias casas. Muito Obrigado, vereadora. Próximo vereador para ocupar a tribuna, vereador Almir Fernando. Vossa Excelência tem um tempo regimental. Senhor presidente, bom dia a todos os vereadores presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Senhor presidente, eu queria aqui de início saudar o vereador Maguari, que está voltando nessa casa, e vereador que tem um lastro de serviço prestado aos bairros de São Paulo, Barro, toda aquela região. Então, com certeza, o povo daqueles bairros está sentindo muito a ausência de Maguari, e graças a Deus, vereador Ivan Moraes, Maguari está aqui de volta, mesmo que seja um momento como suplente, mas quem sabe esse tempo que ele vai passar aqui vai contribuir muito com aquelas comunidades, como sempre contribuiu. E eu hoje estou no PSB e a gente precisa de mais ou menos 10 mil votos, né, Ivan Moraes? Maguari falou aqui que teve 10.800 votos. Então, falar com o Maguari para ver como a gente consegue ter esses 10 mil votos. Eu estava procurando o Maguari, mas Deus mandou o Maguari aqui de volta para casa para a gente poder conversar. Quem sabe a gente, tendo a orientação do Maguari, a gente não pode... Está no dia 6 de outubro, a partir das 17 horas, conseguir esses votos para a gente possa continuar aqui nessa casa. Então, Maguari, felicidades, que o Senhor possa lhe abençoar grandemente nesse retorno aqui à casa do Zé Mariano. Mas a gente sabe da importância da Lei Maria da Penha e, com certeza, homens e mulheres têm que se unir nessa luta para que as mulheres possam ser respeitadas. Mas, vereador Ivan Moraes e vereadora Ana Lúcia, a gente, no meu pensamento, acho que muitas vezes vem impregnada a gente mesmo, né? Eu sempre quis que minha esposa pudesse trabalhar, pudesse estudar, pudesse ter a sua vida, pudesse nos ajudar, porque hoje não, sempre tem que ser assim. Mulher e homem tem que ser união. Agora, como a própria Bíblia diz, é uma carne só. E a gente tem que estar unidos, trabalhando, né? Tanto ajudando nas tarefas de casa, como também ajudando, sendo a sua atribuição lá fora, para poder trazer a renda para ajudar a família na sua casa. Então, importante que a gente possa continuar tocando isso aí, para que os homens possam continuar respeitando as mulheres e as mulheres respeitando os homens. Então, estamos juntos nessa luta, pode contar comigo, homem, para ajudar as mulheres, que a gente também precisa das mulheres. Ai dos homens se não fossem as mulheres, nesse vereador. Então, vereadora Ana Lúcia, a senhora falou aqui também de outra questão da caixa de ressonância. Eu acredito muito nessa caixa de ressonância dessa casa. A gente fez um pronunciamento aqui falando dos apagões que acontecem na cidade do Recife. Quase todo dia um bairro aí está com apagões. Apesar da privatização da CELP, hoje Neoenergia, a gente tem sofrido, não tem tido investimentos. A gente foi vendida a CELP com aquela... prometendo-se fazer a duplicação da 232, que não é uma atribuição do governo do Estado, do município, é atribuição do governo federal. Gastamos um dinheiro onde não poderia ser gasto. Teremos que gastar em outras questões do nosso Estado, como saúde, como educação, principalmente saúde. Infelizmente, com todas essas UPAs, com todos esses hospitais que fomos construídos, o Hospital da Restauração continua com as pessoas nos seus corredores, precisando melhorar o atendimento, principalmente da gente mesmo. Eu tenho dito sempre,
muitas vezes o culpado de a gente ser mal atendido, de a gente não ter um tratamento melhor, somos nós mesmos. E não é o prefeito, não é o governador, não é o secretário que vai estar atendendo lá, somos nós mesmos. O que falta muitas vezes era amor ao próximo, né? Amor ao próximo, de poder atender o seu próximo ali. Então, eu acredito muito nessa caixa de ressonância. E nós fizemos esse pronunciamento aqui, falando, vereador Luiz Eustáquio, desses apagões que têm acontecido. E ontem eu cheguei em casa, tinha um carro da SELP na frente da minha casa, de emergência. Não sei, estou esperando ter um apagão na comunidade, não sei. Então, o carro da prontidão estava lá na frente da minha residência. Será que foi porque eu fui um pronunciamento aqui falando dos apagões? Não sei, foi uma coincidência, né? Então, quem sabe essa caixa de ressonância, que foi até a Neoenergia, falou que a gente estava preocupado com os apagões, e eles botaram um carro de plantão lá na minha residência sobre os apagões. Mas, CELP, Neoenergia, além dos apagões, vereador Carlos Muniz, não sei se o senhor já viu, de vez em quando a gente se depara tendo que cortar caminho porque os postos da nossa cidade estão pegando fogo. Não sei se é aqueles fios das redes das empresas que colocam lá com relação à internet, se é a CELP, não sei de quem é a culpa, do que está acontecendo. Sei que, diariamente, como acontece com os apagões, acontece a gente se deparar com postos pegando fogo na nossa cidade. Vereador, presidente Hélio Guabiraba, já aconteceu com o senhor isso aí? Já viu os postos pegando fogo na nossa cidade, nos bairros? A gente que sempre lutou, que sempre cobra, tem lei aqui nessa casa cobrando que se possa fazer essa questão da fiação por debaixo da terra para até evitar essas questões, mas infelizmente esses postos estão superlotados com as redes da internet. Quase todo dia a gente vê também os postos pegando fogo, podendo causar incêndio, prejudicando as famílias da nossa cidade. Então, CELP, Neoenergia, além dos apagões, tome providência com relação aos incêndios que estão acontecendo nos postos da nossa cidade. Muito obrigado, Deus abençoe cada um de vocês. Obrigado, vereador. Próximo vereador a ocupar a tribuna, vereadora Aline Mariana. Você tem o tempo regimental. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Maguari, parabéns. Estamos felizes com seu retorno a essa casa que te quer tão bem, a Casa José Mariano, a Casa do Povo do Recife. Meus senhores e minhas senhoras, venho aqui falar de um tema recorrente que afeta todos nós e que nos impede de ficarmos calados, que é a violência que voltou a tomar conta do estado de Pernambuco. Os dados de criminalidade que a Secretaria de Defesa divulgou são alarmantes. Eu não estou aqui dizendo isso, não sou eu que estou dizendo. Na matéria do Jornal do Comércio, publicada na última quarta-feira, dia 7, estampa o seguinte título: roubos no Recife crescem 29,6% em julho e é o segundo mês consecutivo de aumento. Meus caros vereadores, nos últimos meses, está muito difícil andar nas ruas em todo o estado de Pernambuco. No Recife, não é diferente. As pessoas saem de casa com medo de serem assaltadas, furtadas, ou pior, perder a sua vida por ação dos bandidos. Isso demonstra o quão acéfalo o nosso estado está. Sem comando, sem projeto e sem direção para combater a criminalidade. Para vocês terem uma ideia, somente no mês de julho, Pernambuco registrou 3.573 crimes contra o patrimônio. Ou seja, 3.573 pessoas tiveram em um único mês seus celulares, seus carros ou outros pertences levados pelos criminosos.
Isso é inadmissível. Esses números, com certeza, podem ser ainda maior, dado o grande volume de subnotificações das autoridades, às autoridades. Quem não conhece alguém que recentemente foi assaltado no Recife ou em outra cidade e não registrou um boletim de ocorrência porque não acredita mais na capacidade do Estado de combater a criminalidade? É assustador, senhores vereadores, os números prova que a estratégia de segurança adotada pelo governo estadual, através da defesa social, não está na direção certa. O governo de Pernambuco prometeu promover a segurança e não está cumprindo. Acabaram o programa Pacto pela Vida, que se tornou referência no país, e, em seu lugar, apresentaram uma carta de compromisso chamada Juntos pela Segurança. Mas que, passados um ano de implantação, está, lamentavelmente, capengando. Se a gente comparar o mês de julho deste ano com o mês anterior, de junho, a gente vê que aumentou muito o número de casos, saltando de 3.553 crimes para 3.573. E quanto mais você mergulha nos dados, senhores vereadores, pior fica o cenário do atual governo. Comparando, por exemplo, nos meses de julho de 2023 com 24, esse ano a gente teve 352 casos a mais que o ano passado. O mês de julho de 2024 com 2023 foram 119 crimes a mais. Mas, meus caros vereadores, por falar dos dados de homicídio em Pernambuco, por mais que o governo do Estado aponte redução de números de mortes violentas intencionais, o número de mortos continua chocando. Em julho foram 271 homicídios no Estado. 271 homicídios no Estado. 271 pessoas mortas em apenas um mês. São quase 9 pessoas por dia. Feminicídio, só foram 6. Em junho, 6 mulheres tiveram suas vidas interrompidas por causa de homens com sinais de agressividade. A Lei Maria da Penha completou 18 anos no dia 7 de agosto, mas a gente segue ainda convivendo com casos dessa natureza. A insatisfação dos delegados de polícia é grande, senhor presidente, já estou encerrando. E sobre isso, o Sindicato de Polícia foi à imprensa destacar 289 homicídios no mês de julho e não 271, conforme divulgou o governo do Estado. Onde vamos parar? É essa a pergunta. Nós temos muito mais dados a apresentar, senhor presidente, mas vamos apresentar ao longo das próximas sessões, mas fica o registro de que nós não admitimos mais tantos crimes bárbaros e uma violência crescente. É preciso tomar medidas. Fica o nosso repúdio à política de segurança do Estado de Pernambuco. Obrigado, vereadora. Próximo orador, para encerrar com chave de ouro, vereador Luiz Eustáquio. Vossa Excelência, o tempo regimental. Excelentíssimo senhor presidente Hélio da Guabiraba, excelentíssimos vereadores, venho à tribuna dessa casa para falar de um tema
muito importante para a nossa sociedade. Nós estamos nesse momento, no meio de uma luta de trabalhadores e trabalhadoras do INSS que buscam garantir seus direitos. E nesse momento, e no meio disso, também fica a população, diga-se, as pessoas que dependem do INSS. A greve do INSS, ela já dura 27 dias. E essa greve, ela tem uma razão de ser. A gente tem acompanhado, conversando com a direção do Sindesprev, que tem estado em todo o estado de Pernambuco, não apenas no Recife, mas também na gerência Garanhuns, Caruaru e Petrolina, em todas as gerências, essa greve, que é uma greve nacional, ou seja, está começando a acumular benefícios nas agências, porque não está sendo feito o trabalho, porque o governo não quer negociar com os trabalhadores e as trabalhadoras. Diga-se o governo federal, que não está negociando com os trabalhadores e trabalhadoras. Porque quando eu falo de negociação, é quando você chega a um entendimento. Porque já foi atendido 5 vezes, mas não tem um entendimento com os trabalhadores. O governo não está atendendo. O MGI, já fomos recebidos pelo MGI, os diretores dos sindicatos, CNTSS, todos os representantes, mas não está tendo uma solução para essa greve. Quem sofre com isso? A população e o trabalhador. Por quê? Porque o trabalhador vem sofrendo. Gente, olha, hoje, os trabalhadores do INSS são 19 mil. Eram 32 mil há 10 anos atrás. Então, aumentou os benefícios e diminuiu a força de trabalho. Isso é muito grave. Por isso que os trabalhadores estão pedindo concurso público. Essa greve não é uma greve apenas de questão salarial, mas é uma greve por respeito. É uma greve onde as pessoas querem sair dela com o seu plano de cargos e salários. Porque não tem. É inadmissível um trabalhador do INSS receber complemento salarial no seu vencimento básico. Porque não tem uma carreira, não foi dito nada, nada foi feito. Então, hoje o servidor do INSS recebe menos no vencimento básico do que salário mínimo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo muito sério e nós precisamos solucionar essa questão. É por isso que nós temos procurado o governo, conversado, depois de muitas conversas, foi que saiu a greve, mas já fazem 27 dias. E o governo não tem olhado para os trabalhadores e também está deixando de lado, nesse caso, a população brasileira. Porque isso é muito grave. Nós estamos aí buscando garantir direito de trabalhador, direito de trabalhadora, mas também queremos mais concurso para poder atender melhor a população. Nós estamos reivindicando que a nossa carreira seja uma carreira estratégica de Estado. Porque já foi uma carreira estratégica e foi tirado lá, quando houve mudança, hoje nós não somos mais respeitados como uma carreira estratégica. Precisamos ter o nosso trabalho, o nosso fazer tem que ser protegido, tem que ser garantido, tem que ser apenas o servidor do INSS que possa fazer. E não você poder contratar pessoas para fazer o trabalho que é exclusivo do servidor do INSS. Então, o que está em jogo nessa greve, o que está em jogo é exatamente isso, o respeito do direito ao trabalhador e à trabalhadora. Nós aqui garantimos que os benefícios possam chegar na mão das pessoas. A Receita Federal é quem mais arrecada no Brasil. Quando começa a fazer qualquer movimento, o governo corre logo para atender. Nós somos quem mais distribuímos renda nesse país. Tem algumas cidades do nosso país que elas recebem mais dinheiro da Previdência do que toda a indústria do lugar. Então é isso que nós fazemos. Então nós temos um trabalho específico que garante o direito. Nós garantimos também as questões sociais. Como as questões sociais,
do benefício de prestação continuada, que somos nós que fazemos. A questão do seguro-defeso, somos nós que fazemos, ou seja, o INSS não é só uma garantia de aposentadoria, mas é também a garantia de direitos sociais, e o governo não está olhando para nós. Por isso eu estou fazendo um requerimento, presidente. Obrigado, vereador. Estou fazendo um requerimento, presidente, para mandar para o presidente Lula e para mandar para o MGI, para que ele possa negociar em defesa da população brasileira e em defesa do direito do trabalhador. Segunda-feira a gente vai estar votando esse requerimento aqui nesta casa. Estamos na luta. Obrigado, vereador Luiz Eustáquio. Peço ao vereador Alvin Fernando faça chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 30 vereadores e vereadoras. Com número suficiente, podemos dar andamento. Senhor presidente, o prolongamento do expediente. Prolongamento Quero pedir do a Vossa expediente, Excelência vereador. o adiamento da discussão do requerimento da vereadora Eliana Cirne, de número 6.978. Então, eu vou continuar aqui. 6.968. A vereadora Eliana Cirne. Continuando o prolongamento do expediente, discussão única dos requerimentos, são vários. Da vereadora Cida Pedrosa, 7.345, 7.346, 7.347, 7.348, 7.349, 7.350, 7.351, 7.353, 7.354, 7.355, 7.300, não, até o 7.354. Já ia passando, foi secretário-presidente. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 7.355 de 2024, de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.368 e 7.369 de 2024, os dois de autoria do vereador Paulo Muniz. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento 7.370 de 2024, de autoria do vereador Fred Ferreira. Vossa Excelência, eu gostaria de pedir para retirar esse requerimento de pauta. Pois não, vereador? Gostaria de solicitar a retirada desse requerimento de pauta, já que o autor não está presente. Não é um pedido de vista, não. Adiada a discussão. Encerrou aí, vereador. Senhor presidente, encerrado o prolongamento do expediente. Encerrado o prolongamento do expediente, peço ao vereador Zé Neto que faça a leitura do expediente do dia. A ordem do dia. Obrigado, vereador. Discussão única do requerimento número 6.797/2024, de autoria da vereadora Elaine Cristina. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 7.340, 7.341, 7.342 e 7.343, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Romerinho Jatobá. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 3.344/2024, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 7.352/2024, de autoria do vereador Marco Aurélio Filho. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 7.356 e 7.357, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Ronaldo Lopes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 7.358/2024, de autoria da vereadora Natália de Menudo. Coloca em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.359, 7.360, 7.361, 7.362 e 7.363, todos de 2024 e todos de autoria da vereadora Liana Cirne. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos 7.364 e 7.365, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Alcides Cardoso. Coloco todos em discussão, encerrada a discussão, em votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 7.366/2024, de autoria do vereador Chico Kiko. Coloco em discussão,
Encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 7.367, 2024, de autoria do vereador Zé Neto. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 7.371 e 7.372, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Fred Ferreira. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única dos requerimentos número 7.373, 7.374, 7.375 e 7.377, todos de 2024 e todos de autoria do vereador Felipe Alegrim. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Discussão única do requerimento número 7.376, 2024, de autoria do vereador Jairo Brito. Em discussão, encerrada a discussão e votação, aprovado. Encerrada a ordem do dia, senhor presidente. Encerrada a ordem do dia. Obrigado, vereador Zé Neto. Não há prolongamento da ordem do dia. Passamos agora à leitura do grande expediente. Primeiro vereador inscrito para o grande expediente, vereador Marco Aurélio Filho. Vereador Almir Fernando. Senhor presidente, eu declino. Vereador Aline Mariano. Vereador Alcide Cardoso. Vereador Zé Neto. Eu declino, senhor presidente. Vereadora Ana Lúcia. Sem mais nenhum vereador inscrito para o grande expediente, nem para explicações pessoais, declaro encerrada a presente reunião e convoco os vereadores e vereadoras. Na segunda-feira, 19/8/2024, a partir das 10 horas, de forma remota e presencial, de acordo com a resolução 2755/2021. Um abraço a todos, sigam com Deus. Queria agradecer a todos que participaram dessa reunião de hoje, a imprensa, ao cerimonial, a todos os funcionários. Beijo no coração de cada um, que Deus protejam. Amém.